seres divinos, olá, mulheres de luz, sejam todas muito bem-vindas a mais uma aula e hoje a gente vai falar sobre autoobservação da saúde. Então não é um autodiagnóstico, não é com esse objetivo, até porque quem faz diagnóstico é a área realmente da saúde, a medicina, por exemplo, mas a gente vai observar aqui o quanto as unhas podem falar de aspectos da nossa saúde. Então, antes de começar a falar o passo a passo, detalhadamente aí, para te sair da aula de hoje, já olhando assim as tuas unhas, olhando ali a unha dos teus filhos, unha do marido, a unha da mãe, cuidando aí essa parte do corpo tua e também de quem está ao teu redor. Acho que o principal, assim, mensagem que eu quero passar é que tudo na vida é possível, é passível de se servir para o autoconhecimento. Então, hoje, por exemplo, a gente vai falar de unhas, que é algo tão peculiar, tão particular, né? Tão assim, diante de tanta complexidade da vida, né? É algo que é tão mais cotidiano, tão mais banal, né? Mas pode servir, sim, de autoconhecimento, de autopercepção da saúde. E daí a gente pode observar várias outras questões também podem servir de uma ferramenta e a gente vai ver que esse autoconhecimento, essa autopercepção da saúde é tanto de aspectos emocionais, mentais, como também propriamente da saúde do corpo físico em si. Então, tem várias possibilidades aí de análise. Primeiro, eu quero passar aí uma dica de leitura, vou ler um trechinho desse livro para vocês, que é esse livro, cadê a câmera? Ai, a câmera sai. Opa, agora consegui. Esse livro aqui, Ayurveda, Saúde e Longevidade na Tradição Milenar da Índia, do Dr. Danilo Carneiro. Ele é terapeuta Ayurveda, ele é médico da medicina ocidental, formado em medicina, e ele é terapeuta Ayurveda também, tá? E esse livro aqui ele é muito bacana. E eu quero ler um trechinho para vocês aqui desse livro que super se conecta com a nossa aula de hoje. Aqui, página 124. Então, fala sobre o diagnóstico ayurvédico. Aqui, diagnóstico ayurvédico. E aí é bacana também a gente pensar, o Ayurveda, ela é a medicina tradicional da Índia, né? Da Índia, toda aquela região que atualmente, né, a gente chama Índia e os países ali em torno, se utilizam também da análise da unha, da análise da língua, do cabelo, pele, como uma forma de perceber os estados de saúde. A medicina tradicional chinesa também se utiliza, e aí é até interessante a gente pensar, né? Apesar de esse tipo de observação da unha e do cabelo, principalmente, eles já não são mais tão populares. Um dos motivos, né, de não ser até tão popular é porque realmente muitas vezes a gente acaba fazendo tantas transformações, né, na unha, tantas transformações no cabelo, a ponto de realmente ele não estar expressando totalmente, né, os processos do corpo, né? Então, nesse sentido, é até interessante, por isso que tanto na medicina tradicional chinesa quanto no Ayurveda, a língua tem sido uma das grandes ferramentas até de perceber aspectos dos órgãos internos e da saúde de uma forma geral, a gente consegue também observar através da língua, tá? Então, vou ler esse trechinho aqui para vocês que está na página 124. Como detectar as doenças em seus estágios precoces? Na medicina ocidental, quando se fala em diagnóstico, refere-se
quase sempre a identificação de uma doença que já vem se manifestando no corpo por meio de sintomas e sinais. É muito comum o paciente acometido por sintomas subjetivos procurar um serviço de saúde e depois da realização de exames clínicos laboratoriais, ouvir dos médicos, fizemos todos os exames e não diagnosticamos nenhuma doença. Não sei se vocês já passaram por isso, mas isso já aconteceu comigo e já aconteceu com várias pessoas que eu conheço, da família, utente, já aconteceu. Faz um monte de exame e não aparece, né? Então, depois me comenta aí se isso alguma vez já aconteceu contigo. Muitas vezes, o paciente peregrina por diferentes especialidades, submetendo-se aos mais diversos e modernos exames, e não encontra um diagnóstico para os seus sintomas. Isso ocorre porque a condição de desequilíbrio interno do corpo encontra-se em estágios precoces, não se revelando ainda por sinais, por anormalidades bioquímicas ou lesões orgânicas. Como esses estágios precoces de manifestação do desequilíbrio orgânico não são detectados pela medicina oficial, sistematicamente, o diagnóstico só se estabelece com o agravamento do quadro, já nos estágios mais avançados da doença, quando muitas vezes a lesão e a desestruturação já se iniciaram ou avançaram muito. Então, essa é mostrando novamente aqui o livro para vocês. Então, essa daqui é mais uma mensagem que eu quero passar aí com essa nossa aula de hoje falando sobre as unhas. Quanto mais autopercepção a gente tem da nossa saúde, mais lucidez a gente consegue ter de fato do que está em desequilíbrio daqui a pouco na nossa saúde, tá? E aí a gente consegue, quando for fazer exames, quando for consultar com médico, por exemplo, a gente consegue ter um conhecimento, uma percepção, uma clareza muito maior da nossa saúde, do nosso estado atual, até para passar para esse outro profissional. Então eu, por exemplo, não sou nem um pouco contra que tu vai deixar de consultar um médico, um psiquiatra para apenas te tratar de forma natural. Eu sou uma terapeuta integrativa e gosto de integrar os saberes. Só que o fato é, quanto mais autopercepção a gente tem dos nossos estados de saúde, autoconhecimento dos nossos estados mentais, emocionais, mais sábia fica a nosso próprio forma de abordar os estados de saúde e doença. Do que tu sentir alguma coisa, tu nem sabe por onde começa, por onde termina, quando começou, quando terminou, o que aconteceu. Faz exame, o exame também não diz nada e aí fica tudo perdido. E como diz ali o livro, ter que esperar um agravamento desse problema de saúde para daí aparecer num exame, para daí ter que daqui a pouco tomar uma medicação fortíssima para combater isso, sendo que poderia ter observado isso já com antecedência, né? E também, linkando com as terapias integrativas, é interessante a gente pensar, e aí é um viés meu como terapeuta holística, integrativa, complementar, o quanto várias doenças, desequilíbrios na nossa saúde, elas têm uma origem, muitas vezes, eu considero a maioria das vezes, tem uma origem nos campos energético e emocional. São as doenças psicossomáticas, aquelas que se originam lá dos nossos estados mentais, emocionais e se manifestam depois no nosso corpo físico. Assim como as questões energéticas, que começam lá nos nossos corpos mais sutis até o que se manifestar no corpo físico. E aí só quando se manifesta no corpo físico que a gente consegue, então, diagnosticar através dos exames. Então eu quero dizer o quanto essa temática é um grande chamamento para nossa autoobservação constantemente, tá? Então, de início,
já quero falar essa parte aí com vocês, fazer esse convite realmente para o autoconhecimento, para a autoobservação da nossa saúde, tá? Então, desvendando a saúde por meio das unhas. As unhas, então, elas revelam desequilíbrios na nossa saúde, ainda não manifestos de forma mais clara nas regiões diretamente afetadas. Então, a gente vai ver aí que através das unhas, a gente consegue ver questões de outros órgãos aí, bem distantes das unhas, mas que ali a gente já consegue identificar sinais, tá? Até porque o nosso organismo, ele é sistêmico, né? Então, tudo está conectado. Deformações, manchas, cor, formato, sinais e outras alterações são fontes de autoobservação. Então, aqui também já fica esse aconselhamento, essa dica. É super interessante tu observar também a tua constituição geral, tá? Aquela constituição mais permanente que tu tem. Tá, tu tem uma situação assim no teu corpo, na tua unha, por exemplo, que é o tema da nossa aula de hoje, mas ela é algo que começou agora? Ela começou a partir da onde? De quê? De quando? Ou é algo que tu tem desde que tu te lembra, desde as tuas memórias mais antigas, tu já percebe essa constituição, tá? A gente vai falar até um pouquinho, mega rápido, só vou pincelar aqui um pouquinho até sobre o Ayurveda, e o Ayurveda tem essa temática, né, de observar as constituições dos seres através dos doshas, que aí é um outro assunto para a gente falar, mas é interessante observar o que é uma constituição mais permanente em ti, o que talvez seja algo mais transitório que tu tá passando nesse momento, tá? Outro ponto também bem importante a gente pensar na própria renovação das unhas, né? Então, as crianças, em geral, é uma média, a cada 3 meses renovam a unha e os adultos, a cada 8 meses, renovam totalmente a unha, tá? Inclusive, isso acaba sendo também uma forma de autoobservação. Tá demorando muito para crescer a tua unha, para renovar, é uma forma também de observar que tem algo aí que não está funcionando no seu nível mais perfeito, ideal, natural, tá bom? Então, como eu disse, falando aqui rapidamente dos doshas, não vou explicar aqui o que é cada dosha. Quem não conhece, fica o convite a desvendar mais sobre essa lindeza que é o Ayurveda. Mas aqui só linkando um pouquinho que cada dosha fala sobre uma constituição essencial do ser, cada um deles tem uma característica. Então aqui só um exemplo do quanto realmente também essa parte das características mais intrínsecas do ser variam de pessoa para pessoa. Então aqui pegando o exemplo mesmo de cada dosha, dependendo da constituição do dosha de cada pessoa, uma constituição vata, por exemplo, tem uma tendência a ter uma unha mais frágil. Pitta, constituição Pitta, tem uma tendência a ter uma unha forte, mas flexível. Ela é mais molinha. Ela não tem essa fragilidade, mas ela não é rígida também. E Kapha, constituição Kapha, já tem uma tendência a ter as unhas bem grossas, tá? Bem firmes, bem grossas mesmo. Então aqui um exemplo para a gente contextualizar essas possibilidades diferentes de constituição essencial do nosso ser. Aqui, passando agora para alguns formatos, então, de unha. E aqui linkando mesmo com a própria Ayurveda, com os próprios doshas, né? Então, a pontinha da unha, trouxe aqui essas ilustrações para mostrar para vocês, tá? Quando a unha cresce muito bem, vai lá lindamente, parece que tá tudo certo com a unha, né?
e ela começa a ficar fraca na ponta, começa a ficar ruidinha na ponta, só na ponta aqui ela enfraquece. É um desequilíbrio de Vata e pode indicar estados de ansiedade. Lembrando que a gente falou ali no inicinho da nossa aula, que aqui a gente está falando de manifestações que talvez não estejam ainda conscientes, tá lá no nível do inconsciente ainda, mas já está se expressando no nosso ser, através, por exemplo, das unhas, ou realmente desequilíbrios, né, no nosso organismo que ainda não estão tão evidentes, mas que a gente já consegue identificar através das unhas. Inclusive aqui até para quem é terapeuta, eu comentei antes, né, como esse nível de autoconhecimento, mas para quem é terapeuta, tipo, tu olhou a unha da pessoa, ou tu pergunta alguma coisa da unha da pessoa, tu já pode ter aí uma grande dica, um grande insight de como que tá esse estado mental da pessoa, tá? Então aqui fala, quando ela tá ruidinha, comidinha ali na ponta, não consegue ter toda essa força na ponta, pode ser um sintoma de ansiedade, tá? Existem algumas bibliografias que falam sobre essa parte do diagnóstico através das unhas, né? Em que falam, inclusive, que essa própria constituição da unha crescer muito bem e só ter esse problema na ponta pode indicar também problemas nos órgãos reprodutores, tá? Então, existe essa outra possibilidade. Não é um consenso, mas é uma outra possibilidade. E aí, nós como terapeutas, né, conectando quem tiver aí que for terapeuta, se a pessoa está com algum problema nos órgãos sexuais, isso também pode estar gerando uma ansiedade na pessoa. E vice-versa. Se ela está com uma ansiedade, isso pode desencadear também ali algum problema nessa região do corpo. Então, está conectado. Mas não é um padrão. A maior parte da bibliografia só cita realmente ansiedade. Deficiência nutricional. Principalmente aqui, a gente está falando não propriamente de uma deficiência nutricional por falta de ingestão de nutrientes, mas por dificuldade no organismo absorver os nutrientes dos alimentos. E aí são problemas no Agni. Agni é o fogo digestivo, tá? Que se manifesta na unha como? Quando ela está ali toda cheia de degrauzinhos. Então, ela vem toda meio picadinha, meio irregular, tá? Isso assim, olhando horizontalmente, tá? Deficiência nutricional devido a uma baixa metabolização dos nutrientes, não consegue absorver as vitaminas do corpo. Problemas no Agni. Má absorção de nutrientes também. Aqui, desequilíbrio de Vata. Tá? Aqui são essas estriazinhas longitudinais, tá? Então, aqui também é um indício de má absorção de nutrientes, tá? Nesse caso aqui, pode também estar ligado à própria pessoa não estar se alimentando o suficiente ou não estar se alimentando bem, tá? Essa daqui é constituição, quando a unha ela cresce, já tipo se curvando, sabe? Que é o bico de papagaio, desequilíbrio de Kapha. Pode indicar aí um surgimento de uma tosse crônica. Então, observar a parte respiratória. Aqui, quando ela tem depressões ao longo da unha, principalmente assim quando é alguma bem marcada, uma ou outra bem marcada, diferente aqui quando ela tá só em degrauzinhos, aqui já é bem mais acentuado, tá? É alguma doença persistente e também pode indicar uma febre crônica, ou seja, a pessoa, a temperatura do seu corpo está se alterando, talvez não o suficiente para realmente ter um sintoma de febre, febrão ali, de parar a vida da pessoa,
mas o seu corpo está ali lutando contra alguma coisa no seu organismo, né? Que a febre é, inclusive, né, essa reação do organismo, né, para lutar contra alguma coisa que está acontecendo ali, algum invasor, algum problema, aí o organismo está trabalhando nesse sentido. Então, observar aqui. Saliência na ponta, infecção crônica nos pulmões, desequilíbrio de Kapha. Também outra questão ligada ao respiratório, tá? E deficiência de minerais quando tem alguns pontinhos brancos, tá? Já vou mostrar agora outros exemplos para vocês em unha de verdade, que fica até melhor de ver do que aqui nos desenhos. Quando tem aqueles pontinhos, um ou outro, deficiência de minerais, principalmente zinco também no organismo, tá bom? Com manchas esbranquiçadas, então diferente daquele exemplo que eu dei antes, que eram pontinhos, aqui a gente está falando em manchinhas mesmo, tá? Essa unha aqui até que eu peguei na foto, ela tá bem manchada, mas no caso quando são até assim, linhas mesmo, sabe? Várias linhazinhas assim branquinhas, é indicativo de anemia, carência de nutrientes, alergias. Aqui alergias até pode ser alergia a não só daqui a pouco um esmalte, mas alergia a detergente, alergia a algum sabonete que está usando, algum creme para as mãos, algum produto para as unhas mesmo, para a cutícula, enfim. É indicativo também quando tem essas manchas brancas. Consumo de açúcar exagerado, tanto o consumo de açúcar exagerado como os industrializados também exagerados, tá? Mas principalmente açúcar branco, quando está sendo ingerido muito, pode aparecer aí esse sintoma do corpo que tá achando esquisita tanta ingestão de açúcar, tá? Interessante. E aqui, problemas renais também se expressam dessa forma. Isso eu vim a descobrir, essa ligação desses risquinhos assim brancos na unha com problemas renais há alguns anos atrás, tá? E só que o que acontece? Não sei se eu já comentei aqui com vocês, mas eu nasci com muitos problemas urinários, Inclusive, reza assim a lenda que não sabe como é que eu sobrevivi, né? Então, eu nasci com infecção urinária bem severa, problema na bexiga muito severo, e isso tudo passou também para os rins. E fiquei vários anos da minha vida em tratamento para essa questão urinária, rins e bexiga principalmente. Vários anos aí, me lembro de muitos tratamentos médicos, enfim, coisas. E de fato, quando eu era criança, as minhas unhas das mãos, todas as unhas das mãos, elas eram cheias de risquinhos brancos, E eu me lembro muito disso, por quê? Porque ninguém tinha isso. Meus amiguinhos, meus colegas, ninguém tinha unha desse jeito, ninguém da minha família tinha unha desse jeito, e eu achava aquilo muito estranho. E eu me lembro da minha unhazinha assim, pequenininha, cheia de coisinhas brancas. E aí, muitos anos depois, eu vinha descobrir ali em algum lugar que tinha essa relação, e eu na hora me lembrei, poxa, tudo a ver. E realmente, depois de um tempo, aí eu não vou me recordar quando, eu me lembro que começou a sair. Aí tinha só em alguns dedos, em outros não tinham. Aí naqueles que tinham só em alguns dedos, começou a ficar mais espaçado, não era tão cheio, era uma ou outra marquinha. E depois passou. Hoje não tenho nenhuma dessas marquinhas brancas. E realmente depois também, lá pelos, acho que mais ou menos uns 10 anos, realmente, não precisei mais fazer nenhum tratamento, nenhum procedimento para essa parte urinária e passou tudo. Então, a gente já faz aí as conexões. Esse tipo de conhecimento de saber, ninguém
lá da minha volta, familiares, médicos, ninguém fazia essa conexão. Então, só para relatar para vocês o quanto é fato esses indícios. Unhas com manchas amareladas. Essa imagem que eu trouxe aqui não é a melhor imagem que eu consegui, foi a melhor imagem que eu consegui, mas não é a melhor que eu gostaria, né? Porque aqui ela realmente está assim toda amarela na ponta. Mas aqui a gente pode conectar, inclusive, como se fosse manchas nesse sentido aqui, como essas brancas, mas de coloração amarela, tá? Manchas amarelas, principalmente quando elas são mais homogêneas assim, né? Tipo, como tu pode ver, aqui ela já tá mais clarinha. Ah, não, aqui. Pronto, agora dá pra ver. Aqui, por exemplo, tá mais clarinha, depois ela vai amarelando e aqui na ponta já tá bem amarela. Muitas vezes isso daqui é de fumantes, pessoas fumantes acabam ficando com a unha assim, tá? E aqui, vamos pensar que sejam marquinhas assim, né? Tracinhos, marquinhas assim, só que na cor amarela, pode indicar muito antibiótico que está no corpo. Então, o corpo está sentindo assim um excesso de uso de antibiótico, ou está estranhando alguma adaptação que tu começou a ingerir antibiótico e o organismo está realmente estranhando. Pode aparecer marcas amarelas nas unhas. Diabetes também, tá? Pode ser um indício, então começou a aparecer ali esse tipo de manchinha nas unhas, vai lá fazer os teus exames, confere como é que tá o açúcar aí no sangue, né? A glicose, como que tá, para conferir se tá tudo ok, porque pode ser um indício realmente desse aumento da glicose no sangue, tá? Também problemas no fígado e nos pulmões. Pode apresentar também aí um início de um problema no fígado e nos pulmões, incluindo até a própria pneumonia, que é algo que algumas vezes é muito difícil, né, diagnosticar no início. Tem que ter todo um conjunto aí de sintomas, enfim, para conseguir perceber que tá com esse problema. E então já ficar de olho nas unhas nesse sentido. As manchas amareladas podem indicar essas situações, tá? Unhas com manchas roxas. Aqui é importante te dizer que não é mancha roxa de bateu com a unha, porque se tu bateu com a unha é uma lesão que tu fez local, né? Então ela ficou roxa, ela ficou com aquela marca ali porque foi uma batida local. A gente está falando aqui dessa unha que está crescendo, se desenvolvendo com essa coloração, com essa mancha. Naturalmente, vamos colocar assim, ela tá vindo, não foi causada por algum tipo de trauma, né? Então, indício de micoses, remédios coagulantes também apontam para isso. Lúpus, importante também observar. Problemas cardíacos, aqui também muito importante observar. E obstrução de vasos sanguíneos. Então aqui a gente vê bem essa questão circulatória, cardíaca, ligado com unhas que tenham manchas roxas. Então super importante, se tu já tem até inclusive, né, se tu já tem algum tipo de problema cardíaco ou tu tem algum familiar que tem algum problema cardíaco, é inclusive uma forma de observar, né? Se tá começando a aparecer esse sintoma, dá uma cuidada aí para ver se tá tudo ok, tá certo? E aí é claro, né? Aqui também, só reforçando, né? Que não seja também essas colorações amareladas, roxadas, como consequência do uso de algum esmalte. Então, aquele esmalte tem uma cor tão pegajosa que tu tirou e aquilo continuou com aquela cor ali, né? É uma cor na unha. Então esse acaba sendo
uma outra situação, né? Porque realmente a unha, ela vai ser capaz de dar várias dicas aí da nossa saúde. Só que se tu usa unha em gel, tá sempre com a unha com esmalte. Lembro que teve uma época, tive uma fase da vida que eu só usava esmalte vermelho. Então, às vezes era um vermelho mais claro, meio puxando para um rosa, outras vezes era um vermelho bem bordô, bem vinho. E o que acontecia? Eu tirava um esmalte, botava o outro e a unha sempre ficava meio que ainda avermelhada, né? De estar sempre usando aquele esmalte, né? E aí é uma pena, porque perde essa possibilidade aí da gente conseguir identificar manchas, coisas. Então, tem essa situação também, tá? Unhas que escamam. Aqui, ó, que passa bem... Essa imagem, eu adorei essa imagem, porque é bem realmente o que acontece quando a unha ali tá se soltando. Tu passa e ela vai soltando aquela camadinha ali de cima. Falta de cálcio e zinco. Anemia, muito importante. A gente aprendeu lá na escola, inclusive, né? Sempre se comenta também o quanto o nosso organismo... Deixa eu olhar aqui para vocês. O nosso organismo, como uma pulsão de vida mesmo, né? Como um movimento de preservação da vida sempre, ele vai se autorregular, se auto-organizar para que os órgãos essenciais não tenham falta de nada. Eles estejam na melhor forma possível para o funcionamento do nosso corpo, né? Então, toda essa região torácica, os órgãos abdominais, então toda essa região do nosso tronco mesmo, né? Eles estejam seguros em pleno funcionamento. O resto meio que fica com aquilo que é dispensável. Então, as unhas quando enfraquecem muito, cabelo quando enfraquece muito, a pele, nem sempre, aí fica também essa dica, né? Observar a flacidez da pele, observar estrias, observar quando tem aqueles furinhos, como é que é o nome daqueles furinhos? Estria não é. Esqueci. Depois alguém coloca para mim nos comentários que eu esqueci. Quando tem aqueles furinhos. Celulite, estria, rugas, pele muito ressecada, manchas. Então, pele, cabelo, unhas, meio que vão ficar ali com o que não foi indispensável para os órgãos vitais. A gente consegue sobreviver ali com uma unha ressecada, com uma pele ressecada, com cabelo ressecado. Agora, os órgãos vitais não pode faltar. Então, toda essa parte serve realmente como também uma autopercepção da nossa saúde. Se a nossa unha tá sempre fraca, o nosso cabelo tá sempre desidratado, a pele muito seca ou muito oleosa, tudo isso serve também para a gente observar, tá? Tem alguma coisa aí no meu organismo que não tá funcionando 100%. Então, é ideal também a gente sempre ter esse olhar atento, tá? E aqui no exemplo das unhas que escamam, né? É essa situação da falta de vitaminas, um grande indício de anemia. Não tem nutrientes suficientes para te dar uma unha top. É o que teu organismo está dizendo. Olha, a unha tu vai ter que segurar com uma unha frágil mesmo, porque eu vou ter que pegar esses nutrientes para os teus órgãos vitais. E aí, então, a gente já consegue observar que possivelmente está tendo aí uma falta de vitaminas no teu organismo. E o próprio hipotireoidismo também pode ser um sintoma aí quando as unhas elas ficam assim, escamando, soltando ali aquela parte de cima, tá? As unhas com ondulações, aqui a gente falando então dessas ondulações, problemas cardíacos e pulmonares. Aqui até é importante te colocar aqui
Dependendo da forma, e aqui é até interessante que a pessoa tá sem a cutícula, né? Dependendo da forma que essa cutícula foi tirada, se foi machucado aqui na beirinha mesmo da unha, né, tirando a cutícula, se isso aqui foi machucado, vai acabar gerando uma irregularidade na unha, tá? Então aqui é importante também saber diferenciar, tá? Essa irregularidade da unha aqui, será que é porque foi machucado quando foi tirar a cutícula ou ela já nasceu assim, já tá vindo assim, se formando assim? Em geral, essa ondulação aqui que eu me refiro seria uma ondulação que, mesmo que passasse um esmalte, ela continuaria irregular, tá? É uma irregularidade realmente assim bem marcante, tá? Problemas cardíacos e pulmonares, novamente a má alimentação, pela mesma lógica lá de pensamentos, de manter os nutrientes mais presentes para o nosso organismo, para os nossos órgãos vitais, tá? E as estrias longitudinais, então, aquelas retinhas no correr da unha, né? Pode indicar as dificuldades de absorção dos nutrientes e problemas digestivos. A gente falou um pouquinho sobre isso ali no início da aula, então só reforçando. Então, aqui no caso, deixa eu mostrar aqui para vocês, aqui. Essas duas primeiras aqui, problemas cardíacos e pulmonares, tá? E a má alimentação, principalmente quando essas irregularidades elas são assim, ó, como tá aqui na foto. Aqui de baixo, as estrias longitudinais é quando elas estão assim, ó, tá? Na unha. Então, vai de baixo para cima, ok? Aí seriam as dificuldades de absorção dos nutrientes e problemas digestivos, que é aquela questão do acne enfraquecido. Então, o fogo digestivo não está tão ativo, não está conseguindo absorver, processar os alimentos da melhor forma possível para então conseguir a absorção dos nutrientes de uma forma ideal, tá? Unhas muito grossas e duras. Aqui eu tive que colocar esse exemplo do pé, mas tem muitas pessoas que têm as unhas muito grossas nas mãos. Nos pés acaba sendo até mais comum, em geral até, pela questão do uso dos sapatos, né? Tem sapatos que apertam demais e o pé fica abafado, a unha. Enfim, pode acontecer várias situações assim se o pé está sempre com algum calçado que não favorece uma transpiração, um conforto, vai afetar também na constituição da unha. Mas aí é uma questão local, aquilo está influenciando diretamente a unha. Aqui eu estou me referindo a quando a unha ela já cresce, ela já se desenvolve de uma forma muito grossa, muito dura, muito rígida, tá? Indica desequilíbrios hormonais. Inclusive, não sei se vocês sabem, se lembram de alguém, tem alguém com uma idade mais avançada do convívio de vocês, mas é bem comum pessoas de mais idade começarem a ficar com as unhas assim, muito grossas, tá? Principalmente mulheres, depois que passou a menopausa mesmo, passou toda aquela parte ali do climatério, enfim, e ainda não se regularizou direitinho os hormônios, ainda as coisas estão meio mexidas, tá meio confuso ainda o organismo, né, nessa nova fase da vida. Muitas vezes isso acaba se refletindo na unha, elas começam a ficar com as unhas muito grossas, muito duras, como esse indicativo aí dos hormônios ainda não estarem bem regulados mesmo. E muitas vezes pessoas idosas também, quando começam a desenvolver, ficar com a unha desse jeito muito grossa, é realmente essa questão hormonal, tá tendo ali várias transformações, né, no organismo da pessoa e se expressa também aí nas unhas, tá bom? E aqui eu trouxe um exemplo
Deixa eu primeiro falar aqui para vocês. Eu trouxe agora uma imagem para mostrar para vocês quando essa irregularidade, quando essa característica, por exemplo, ela está mais presente em um dedo do que em outro. Então, tu observa daqui a pouco que, Cintia, eu tenho essa marca, eu tenho ou eu tenho outra coisa que tu não falou e que ela é sempre nesse dedo. Seja alguma coisa que eu falei ou outra que eu acabei não comentando. Mas, Cintia, é sempre no mesmo dedo, não é em toda a mão, tá? Até aquele exemplo que eu te dei, né, de quando eu era criança e eu tinha esse problema urinário, renal, era em todos os dedos da mão, né? Então, e realmente foi algo muito, muito forte. Mas pode ser que no teu caso isso esteja só daqui a pouco no dedo e tu percebe esse padrão, que é sempre ali no mesmo dedo. Então, esse desenhozinho aqui que eu te trouxe para te consultar, ele se refere também a essa regência das partes do corpo relativas a cada dedo. Então, tu percebe que tem alguma irregularidade especificamente ali só naquele dedo que acontece, trazer atenção para essa área aí específica, tá? Aqui, nesse desenho, inclusive, que eu te trouxe, é algo que é relacionado a toda a estrutura da unha. Deixa eu ver aqui, pronto. Aqui, por exemplo, o polegar se refere à mente, aqui o dedo indicador, fígado e sistema hepático, o dedo do meio, o dedo médio, os intestinos, anelar, circulação sanguínea e órgãos reprodutores, e o mindinho, sistema nervoso e medula espinhal, tá? Então, tu observou algum padrão diferente nas tuas unhas que se repete sempre no mesmo dedo, traz atenção aí para a parte correspondente, tá? Então, essas relações, essas correspondências que eu tô te mostrando aqui, elas se referem essencialmente a qualquer parte da unha, tá? Existem alguns livros, algumas bibliografias, por exemplo, que mostram, que citam esse tipo de diagnóstico, esse tipo de correlação apenas, deixa eu te mostrar aqui, ó, nessa meia-lua. Aí é se referindo a manchas, características que surjam na meia-lua, que é essa partezinha aqui da unha, ó, onde eu tô botando o mouse, que é essa partezinha aqui da unha. O que acontece? Por que eu não te trouxe essa correspondência referente a essa parte aí da meia-lua e sim da unha toda? Porque tem pessoas que têm essa meia-lua aí bem pequenininha, bem ali rente, e daqui a pouco quase não vai conseguir identificar nada. Aí tem outros que tem uma meia-lua bem maior, bem quase lua cheia, né? Vai ter uma meia-lua bem grande. E existem ainda pessoas que não têm essa parte aqui, que é tão pequenininha que nem se vê ou realmente não vê, não tem, sabe? Então não adiantaria eu te trazer isso e daqui a pouco isso não poder se conectar, né, com a constituição da tua unha. Então essa relação que eu trouxe aqui, ela é realmente de deformidades, irregularidades em qualquer parte da unha, tá bom? E não poderia deixar de falar sobre o quê? Sobre roer unhas. Não sei se algum de vocês aqui já teve esse hábito alguma vez na vida. Se ainda tem, coloca aí nos comentários, me conta se tu já teve e parou. Me conta como é que tu fez também para parar, porque aqui eu vou trazer uma relação psicossomática do ato de
roer unhas, ou seja, que aspectos emocionais, mentais, eles estão ali guardados no inconsciente e que desencadeiam no ato de roer unhas, tá? Aqui. Essa citação que eu trouxe, são alguns trechos do livro da Cristina Cairo, A Linguagem do Corpo, que acho que, como vocês sabem, eu sou uma apaixonada pela Cristina Cairo desde infância. Eu lembro de ver a Cristina Cairo por aí. Pessoas que roem unhas, então, inconscientemente, estão querendo dizer que tem raiva de um dos pais. Normalmente, se diz que pessoas que roem unhas são nervosas e estão sempre inquietas. É porque estão guardando ressentimentos profundos pela educação recebida e os transferem para o seu inconsciente na forma de insatisfação, ansiedade, depressão e raiva de coisas insignificantes do dia a dia. Meio que uma válvula de escape, né? Então não consegue expressar isso de outra forma, desconta no ato de roer unhas, tá? O simbolismo de comer unha, então aqui até tem algumas pessoas que narram que roem, mas não ingerem, e outras que comem mesmo. Resulta de um incômodo muito grande para o estômago e existem, na verdade, vários problemas, existem alguns estudos, existem algumas orientações médicas mesmo dos riscos que existem nisso, né? Resulta um incômodo muito grande para o estômago, o que acabará causando dores que, motivadas pela ira constante, alimentam o estômago de agentes químicos nocivos, mandados pelo cérebro através de impulsos nervosos, a fim de combater supostos inimigos no organismo, causados pelas emoções fortes e nocivas. Então, na linguagem mesmo do corpo, na psicossomática, as unhas, elas são geralmente, predominantemente, relacionadas a essa relação com os pais. Deixa eu olhar aqui para vocês. Então, as unhas na psicossomática, elas são em geral relacionadas aos pais, tá? E roer unhas, então, está muito ligado a essa insatisfação, a essa situação que corrói a pessoa ali por dentro, relacionada à educação que recebeu dos pais. Então, rói a unha meio que num movimento de roer aquilo que não lhe agradou na sua educação, tá? Descontando ali na unha essa ansiedade, essa insatisfação, uma raiva de ter sentido por alguma situação da sua educação. E aí, quando a gente pensa, em geral, quando que começam, né, a roer unhas, né? Quando que a maioria das pessoas que roem unhas começam, né? Em geral, é lá pela adolescência, pela pré-adolescência, né? Que aí, quando nós começamos a nos questionar se aquela proibição dos nossos pais está certa, a gente não obedece, mas só obedece. A gente começa a questionar, a gente começa a pensar sobre, a comparar com a criação de outros colegas, amigos nossos, e aí pode estar surgindo esses movimentos realmente de mais insatisfação com relação aos pais. Então, é bem interessante, bem bacana trazer esse olhar, principalmente nessa temática da educação recebida pelos pais, pelas orientações recebidas, o quanto nós não guardamos, então, mágoas, insatisfações, rejeições em algum nível que nos fazem ficar remoendo isso. E aí, como a gente remoe,
inconscientemente, não quer dizer que a gente está o tempo inteiro lembrando, né? Mas aí quem rói a unha tá transferindo isso que tá remoendo ali internamente, transfere para o roer a unha externamente, tá? É por isso que é tão difícil, muitas pessoas falam o quanto é difícil conseguir parar de roer a unha. Usa produtinhos na unha, aí diz, ah não, mas aí se eu começar a pintar com esmalte, não vou mais roer a unha, porque eu vou olhar, minha unha vai estar com esmalte, não vai roer, ou passa uns óleos, passa umas coisas para ficar com gosto ruim, botou a mão na boca, e aí sente o gosto e não vai. Só que em geral, não dura muito tempo, não traz muitos resultados. Por quê? Porque internamente tu continua com essa questão ali remoendo internamente, né? Então, em geral, essas técnicas que vêm de fora para dentro, sem também ter um movimento de dentro para fora, não surte efeito por longo prazo. Então tem que fazer os dois movimentos. Tu até pode utilizar ali um esmalte, um produto que te ajude a passar na unha para não roer. Mas se tu não fizer também o movimento de dentro para fora, de trabalhar essas questões, elas não vão se resolver, porque tu não tá indo na raiz da questão. Tu tá indo só no aparente. Tu tá indo só no disfarçou ali. Seria a mesma coisa que a gente vê aquelas manchas ali que daqui a pouco indicam alguma questão da saúde. Ah, não, mas eu vou então passar um esmalte aqui que se eu não ver a minha unha com essa marca, eu não vou ter problema respiratório. Não, né? Só tá maquiando um indício, uma correlação ali que tá acontecendo no teu corpo. Então, a gente trata, a gente olha de dentro para fora e de fora para dentro, nos dois movimentos, tá bom? Gratidão por mais essa nossa aula juntas, gratidão por mais esse nosso encontro. Lembrando sempre que ficou com alguma dúvida, quer fazer algum comentário, coloca aqui embaixo que eu sempre respondo a todas. E nos vemos então na nossa próxima aula, ok? Então, grande beijo e até a próxima aula. Fiquem bem. Tchau, tchau.